Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, narrados por Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Hoje, terça-feira, 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo, é comemorado nessa data. Então, ela tem como objetivo ressaltar a importância desta atividade, o turismo. Somos a agência CWB de Notícias. Agora, prestação de serviço, cidadania, utilidade pública, entrevistas, esportes, comentários e sempre notícia verdade. Em um minuto, o comentário do jornal. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Por mais que os esquerdopatas e a grande mídia dos consórcios queiram dificultar as boas coisas do nosso Brasil, eu tenho o prazer de anunciar que o Instituto de Economia Aplicada informa que o PIB da agropecuária do Brasil cresce 11% no ano de 2023. De acordo com o IPEA, a alta de 13,4% na produção vegetal e 2,6% na produção animal devem puxar a produção do Produto Interno Bruto da agropecuária brasileira. Então vá anotando aí. O IPEA também afirma que vão acontecer expressivas altas para a colheita de soja e também do milho. Então, telespectadores, isto é uma realidade absoluta que o nosso Brasil está apresentando para o mundo. Agora, o que nós estamos esperando também é uma mudança positiva do comportamento dos políticos de carreira, aqueles que fazem do cargo político, uma profissão. O povo brasileiro está tendo bons exemplos do que representa a força do trabalho. E esse trabalho se justifica pela vontade da nossa gente. Então vamos buscar esta determinação, escolhendo muito bem, mas escolhendo bem mesmo os nossos representantes. No próximo domingo, a cidadania será expressada pelo voto, pela sua vontade e pela maioria. Aí sim, vamos escolher os nossos representantes. E esta responsabilidade é sua, é minha, é nossa, ela é de todos nós. Vamos escolher o melhor e vamos apertar o verde e confirmar. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos.
precisão na informação. A cadeia de suprimentos global, ainda obstruída, continua a causar estragos na indústria automobilística. A Ford disse que terminará setembro com entre 40 mil e 45 mil grandes picapes e SUVs que não pode terminar porque não tem todas as peças. As negociações de vários suprimentos que a Ford não identificou estão elevando seus custos. A empresa alertou que a escassez e o aumento dos preços dos suprimentos custarão $1 bilhão a mais nesse trimestre. O problema dos veículos incompletos deve ser um revés temporário. Embora muitos dos veículos incompletos sejam altamente lucrativos para a empresa, a Ford disse que deve ser capaz de atingir suas metas de lucro para o ano inteiro. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou a importância do saneamento básico e o Marco Legal do Saneamento, aprovado em 17 de julho de 2020. O Marco do Saneamento trouxe um fato importante, que é permitir o privado prestar esse serviço. Isso permite que o setor privado traga aportes. Pouco mais de 30 bilhões contratados em 2021 vai fazer com que a gente dê acesso a mais de 3 milhões de brasileiros. Obras de engenharia têm um tempo de maturação. Temos neste ano algumas obras ficando prontas e aumentamos a oferta do saneamento, comentou. Agora a nossa homenagem a quem passou por aqui e deixou sua marca. Vamos acompanhar o exercício de cidadania que Reginaldo Loyola apresentava. A ele, saudações sempre da família e dos amigos. Vamos ver e praticar. E pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia. Da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense nisso. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Candidatas e candidatos devidamente registrados para as eleições deste ano não podem ser presos ou detidos até o primeiro turno das eleições do dia 2 de outubro. O mesmo vai acontecer com eleitores em geral a partir do dia 27 de setembro. É a chamada imunidade eleitoral, prevista no Código Eleitoral e que entra em vigor 15 dias antes da eleição. Casos de crime inafiançáveis e flagrantes delito ficam de fora da proibição. A imunidade garante ao candidato o exercício da democracia, impedindo que ele seja afastado da disputa eleitoral por prisão ou detenção que possa ser posteriormente revista, mesmo no caso de ser preso em flagrante delito. O candidato continua disputando a eleição. Ministros do Tribunal de Contas da União avaliam que a auditoria sobre as urnas eletrônicas vai servir de fiel da balança para desarmar possíveis narrativas de auditoria paralela que os militares também farão no dia das eleições.
A expectativa inicial é de que a auditoria do Tribunal de Contas da União fique pronta em novembro. Mas diante da preocupação de que circule versões distorcidas de auditagens paralelas, ainda em outubro, ministros do tribunal têm considerado que precisam acelerar os trabalhos. A auditoria do Tribunal de Contas da União vai alcançar mais urnas do que a dos militares. Por isso, é chamada entre ministros de auditoria da auditoria. Um equipamento da NASA ouviu e detectou as vibrações de 4 rochas espaciais quando colidiram com Marte nos últimos 2 anos. É a primeira vez que uma missão capta ondas sísmicas e acústicas de um impacto em Marte, e a primeira detecção de impactos desde o pouso no planeta vermelho em 2018. Um meteoroide atingiu a atmosfera marciana em 5 de setembro de 2021 e explodiu em pelo menos 3 fragmentos, cada um deixando para trás uma cratera na superfície do planeta vermelho. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Precisão na informação. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da NGLED Engenharia, novamente aqui na Central TV Notícias, no espaço Tecnologia e Sustentabilidade. Conforme eu havia falado no programa anterior, o Brasil é campeão mundial na área de raios, na incidência de descargas atmosféricas, e morrem em média 120 pessoas por ano no nosso país. Então o raio tem causado muitos estragos, não só a questão de mortes, mas também estragos financeiros, queimas de equipamentos, estruturas físicas danificadas, além de, claro, paradas de serviços. Então pense que de repente o raio pode interromper uma operação muito importante, ou é num hospital, ou numa indústria, ou ainda pode cair na sua casa também. Então existem 3 tipos de para-raios que podem ser utilizados hoje. O primeiro deles é o Franklin tradicional, que é aquela estrelinha que fica no topo do prédio. Essa estrelinha tem por finalidade absorver o raio e dissipá-lo, então, por meio de cabos que vão até a Terra, e hastes lá na Terra, dissipar o raio. O segundo método é o método de gaiolas, então não necessariamente você precisa ter o para-raio Franklin, mas você precisa ter uma malha em cima da sua edificação, da sua residência, da sua indústria, o comércio, do seu prédio, e o raio pode incidir em qualquer lugar dessas malhas. Mas existe um terceiro elemento mais sofisticado, que chama-se para-raios com dispositivo de ionização, chamados de PDIs. Esses para-raios, em vez de fazer um cone de proteção, eles fazem um círculo de proteção, podendo chegar a 200 metros de diâmetro, protegendo não só a área que está abaixo dele, mas também descargas laterais e áreas abertas. Então existe sim proteção para áreas abertas. Claro que a gente nunca recomendaria alguém ficar numa tempestade, numa área aberta, com qualquer tipo de proteção. Sempre existem falhas nos sistemas, mas esse tipo de para-raio, chamado PDI, te dá uma segurança muito maior do que um sistema de malhas ou um sistema Franklin para áreas abertas. Ele é utilizado em shows, em eventos, parques
Isso já se provou funcional. Nós temos vídeos, nós temos relatos, nós temos depoimentos que esse sistema de para-raios protege, sim, as pessoas e estabelecimentos. Então esse sistema mais sofisticado, ele simplifica todo o processo da instalação de para-raios dentro da sua empresa e garante uma proteção muito maior. Conte com a gente para os seus projetos. Um grande abraço. O Banco Central estabeleceu limites para a cobrança da tarifa de intercâmbio, TIC, e também para o prazo de liquidação de operações de cartões pré-pagos e de cartões de débito. O TIC é a remuneração paga ao emissor do cartão. A cada transação pelo credenciador do estabelecimento comercial, que é quem aluga as maquininhas de cartão para os comerciantes. A nova resolução estabelece o quê? O limite máximo de 0,5% a ser aplicado em qualquer transação de cartões de débito e 0,7% aplicado em qualquer transação de cartão pré-pagos. Também deverá ser obedecido o mesmo prazo para o quê? Para a disponibilização dos recursos aos estabelecimentos comerciais, independentemente de o cartão ser de débito ou pré-pago. Isso passa a vigorar a partir do dia 1º de abril do ano de 2023. O Índice de Confiança do Consumidor, ICC, avançou 5,4 pontos em setembro para 89 pontos, o maior nível desde janeiro de 2020, com 90,4 pontos. Em média, móveis trimestrais. O índice subiu 3,3 pontos para 84 pontos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo a coordenadora das sondagens, senhora Viviane Seda Bittencourt, a confiança dos consumidores sobe pelo 4º mês consecutivo, influenciada pelas perspectivas mais otimistas em relação aos próximos meses. De acordo com ela, tal resultado parece estar relacionado com a queda nas expectativas de inflação dos consumidores para os próximos 12 meses e um aumento do otimismo em relação ao mercado de trabalho também. As contas externas tiveram um saldo negativo de 4,136 bilhões de dólares em julho, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2021, o déficit havia sido de 1,175 bilhões de dólares nas transações correntes, que são as compras de vendas de mercadorias e serviços e transferência de renda com outros países. A diferença na comparação interanual se deve ao quê? Se deve ao resultado do superávit comercial, que reduziu 2,1 bilhão de dólares, enquanto os déficits em serviços e renda primária, lucros e dividendos, aumentaram 790 milhões de dólares e de 179 milhões de dólares, portanto, respectivamente. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6% para 5,88% neste ano. Portanto, é a 13ª redução consecutiva desta projeção. A estimativa está no Boletim Focus, que é a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos para 2023. A estimativa, portanto, de inflação ficou em 5% para 2024 e 2025 as previsões são de inflação de 3,5% a 3%, respectivamente.
O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. Pesquisadores que acompanham as eleições acreditam que a renovação da Câmara dos Deputados não será alta neste ano. Já as mudanças nas regras eleitorais podem reduzir os partidos com representação na Câmara, dos atuais 23 para cerca de 15. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor político Antônio Augusto de Queiroz afirmou que a reeleição será alta, porque 88% dos 513 deputados atuais, ou 446 parlamentares, são candidatos. O projeto de lei número 2.298 estabelece piso salarial de R$ 3.845,63 para os guardas municipais. Esse valor será atualizado pela variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto determina que esse piso entrará em vigor na sanção da fatura-lei independentemente da jornada de trabalho e assegurados os salários e remunerações eventualmente superiores. As guardas municipais são uma alternativa de segurança pública e reconhecer um piso salarial é um dever com os serviços prestados em todo o Brasil, afirmou o autor da proposta, deputado Capitão Alberto Neto. O empresário conhecido por atos de solidariedade e empatia nas redes sociais, Fritz, postou um vídeo indignado no Instagram, pedindo que as pessoas o ajudem a encontrar o homem que salvou tanta gente e não foi valorizado por sua boa ação. Infelizmente, não viralizou nas redes sociais. Você sabia que ele ainda resgatou 9 corpos? Encontrou R$5.000, devolveu à polícia, perdeu todo o material de pesca e ainda recusou o Pix de uma das mães das crianças que ele resgatou? Questionou Fritz no vídeo. O empresário quer encontrar o herói para ressarcir os prejuízos que ele teve. Estou usando meu Instagram para dar valor à atitude desse cara, que eu estou em busca para tentar reaver tudo que ele perdeu durante esse ato heróico, disse Fritz. O Oeste do Paraná conseguiu selecionar um entre 8 projetos nacionais premiados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, no edital Agro 4.0. Juntos, os projetos inovadores vão receber 1,65 milhões para que possam ser colocados em prática e levar novas soluções a setores importantes da cadeia do agronegócio. A região Oeste foi premiada pelo projeto Gestão e Controle para a Avicultura 4.0. Ele emprega a internet das coisas e softwares de gestão para, em tempo real, monitorar o bem-estar de aves e a produtividade em aviários. O primeiro anticoncepcional para homens finalmente vai sair. A injeção completou todos os testes finais e foi considerada melhor que a vasectomia, por ser menos dolorosa e reversível. O teste foi feito em 300 voluntários, apontou 97% de eficácia. Cientistas do Instituto Indiano de Tecnologia estão desenvolvendo o contraceptivo Rizug, inibição reversível do esperma, sob controle. A Rizug será uma forma de vacina e terá validade de até 10 anos. Ela atua no organismo masculino como um gel que danifica as caudas dos espermatozoides individuais, impedindo-os de fertilizar um óvulo. E o melhor,
O procedimento pode ser revertido a qualquer momento com uma injeção que mistura água e bicarbonato de sódio. Duas instituições brasileiras, a USP e a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, estão testando se medidas preventivas melhoram a cognição de idosos e, em última instância, poderiam prevenir demências, como a doença de Alzheimer, e, se elas são, poderiam ser implementadas na rede pública de saúde. O projeto tem duração de 2 anos e é desenvolvido ao mesmo tempo por uma rede mundial de países. A iniciativa é inspirada em um estudo da Finlândia, de 2015. Que demonstrou que um pacote de ações como atividades físicas, alimentação rica em peixes, castanhas, verduras e legumes, controle da hipertensão da diabetes e dos níveis de colesterol e treinos de memória pode trazer importantes ganhos cognitivos aos mais velhos. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, futebol. Chegando José Domingos e Birubiru. Um abraço para você, Johnny. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Depois de 11 dias de paralisação, o Atlético joga hoje à noite contra o Santos na Vila Belmiro, Vila Famosa, e o Curitiba joga amanhã, 7 da noite, no Alto da Glória, contra o Ceará, Zé. O Atlético Paranaense está devendo para o seu torcedor. O Atlético Paranaense, na última rodada, só empatou com o Cuiabá, um dos últimos colocados do campeonato, em casa. Ainda é um dos primeiros colocados, mas precisa de resultados positivos. E, para isto, tem que vencer este jogo frente ao Santos. O Santos, que também não faz uma boa campanha. Vem de 3 derrotas seguidas. 3 derrotas seguidas. O Lisca, treinador, saiu. Está um treinador interino. A busca de um novo profissional para comandar a equipe. Então o Santos num momento complicado. O Santos, que é um time jovem, é uma rapaziada e alguns muito bons jogadores. E o Santos, jogando em seus domínios, sempre é um adversário a ser respeitado. Mas entendo que pela qualidade do elenco, pela capacidade que tem, o Atlético Paranaense dará uma resposta positiva à sua comissão técnica, ao seu torcedor. O Atlético Paranaense pode sim ganhar este jogo do Santos. E amanhã, Zé, o Curitiba joga em casa. É vencer, vencer e vencer, ou assinar o passaporte para a segunda divisão. É aquilo que se fala nas rodas de conversas do futebol. Este jogo é um jogo de 6 pontos. Este jogo não é de 6 pontos, hein? Curitiba e Ceará é jogo de 9 pontos. Truco. É truco. Exatamente isso, Biro. Por quê? Por que é um jogo de 9 pontos? Porque são concorrentes diretos, estão na mesma briga, a de não cair. O Curitiba tem 28 pontos. A maioria dos pontos do Curitiba conseguidos em casa, porque o Curitiba fez 13 jogos fora de casa, perdeu 11, empatou 2. Então esses 28 pontos, 26 foram conseguidos em casa. E jogando em casa, o Curitiba tem que fazer o seu papel. O Curitiba tem 28 pontos. O Ceará tem 31 pontos. O Curitiba, ganhando do Ceará, já encosta no Ceará e toma uma distância dos diretos perseguidores que estão ali também colados, Avaí, Cuiabá. Quem está lá atrás mesmo, Atlético Goianiense e Juventude. Tchau, Johnny. Fica a briga aí por 2 vagas para cair, né? Até outras, é tchau também, como eu disse pro Johnny. Até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá.
Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.